Olá pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos abrindo aqui mais uma live do Clube do Conhecimento da CIS. A gente vai dar aquele espaço aí para o pessoal já ir chegando. Hoje a gente tem um tema muito bacana, principalmente para a galera aí do esporte, para a galera que quer mais saúde, que gosta de correr, gosta de fazer atividade física. E isso também muitas vezes está relacionado com a nossa alimentação, está relacionado com a nutrição. Então hoje a gente traz um tema muito bacana aqui para a nossa live do Clube do Conhecimento. Hoje vamos falar sobre nutrição para corredores, como a alimentação impacta seus resultados. E aí quando a gente fala de corredores, galera, não é necessariamente atletas, profissionais, para você que gosta de correr, que gosta de fazer uma caminhada, para todos vocês que gostam de praticar esportes. Então essa live aqui vai ser bem bacana para você aí ficar por dentro de muita informação voltada a cuidados, a dicas sobre a alimentação para melhorar seu desempenho, para melhorar sua performance, para que você possa praticar a atividade de uma forma bacana, saudável, alinhado com a sua alimentação. Então, mais uma vez, boa noite a todos aí, a galera tá chegando, A gente vai aqui para mais uma live do Clube do Conhecimento da CIS. Já a gente vai receber aqui então para conversar com a gente sobre nutrição para corredores, como a alimentação impacta em seus resultados. A gente vai receber a Luane Araújo, que é nutricionista do programa Vida Saudável aqui da CIS, tá? A Luane, vamos ver se a Luane já está por aqui para a gente já poder convidar ela aqui para a nossa live, para a gente iniciar esse bate-papo. A galera que está chegando aí, já prepare as perguntas. Quem tiver pergunta, que tiver dúvida, pode mandar aqui no chat, tá? Que a gente vai estar tentando acompanhando aqui e encaminhando para Luane. Vamos ver se ela já está aqui para poder iniciar esse bate-papo com a gente. Solicitação para a gente iniciar esse bate-papo sobre nutrição para corredores. Boa tarde, tudo bem, Wallace? Tudo ótimo com você? Tudo bem, obrigada pelo convite. A gente que agradece, você mais uma vez aqui participando com a gente do Clube do Conhecimento, você sendo uma parceira, uma amiga, uma grande colaboradora do Clube do Conhecimento, Estamos sempre aqui trazendo temas bem bacanas, principalmente voltado à área de nutrição e que às vezes acaba agregando em outras áreas, como é o caso do tema de hoje, a gente Sim. trazer um pouco são voltado para a galera que pratica esporte, para a galera que corre. Então, muito bacana. Agradecer mais uma vez aí a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, tá? Tá ótimo, Wallace. Um prazer sempre estar aqui com vocês. E Luane, antes da gente iniciar essa nossa live, o tema de hoje é nutrição para corredores, como a alimentação impacta nos seus resultados. Vou aproveitar para dar um recadinho aqui para a galera que está chegando aqui na live. Já que o tema fala sobre nutrição para corredores, então a gente já está aqui para poder já divulgar para a galera que está chegando aí a corrida Circuito das Estações, etapa inverno. Tá? A corrida vai ser no dia 1º de junho, no Aterro do Flamengo, com largada prevista iníciozinho da manhã. Sempre assiste fazendo aquela inscrição acompanhada com uma doação. Nessa corrida vai ser a doação de 2 quilos de alimento não perecível, onde só não pode ser menos açúcar e sal. Então, qualquer outro tipo de alimento não perecível, 2 quilos a doação, para poder fazer a inscrição, sendo deferido, poder participar de mais uma corrida aí pela CIS. As inscrições vão abrir a partir do dia 2 de maio. Então, a galera anota aí já na agenda, a partir do dia 2 de maio, as inscrições da Circuito das Estações, etapa inverno, estarão abertas lá na área do associado para a galera se inscrever, já pegar as dicas aqui com a Luane e já se preparar para mais uma corrida. Um outro recadinho rapidinho, a galera também que gosta de shows, que está curtindo aí o benefício Assiste aí, que traz direito a shows, teatro, cinema. A gente tem aí também as inscrições já abertas para um super show da cantora Alcione, que vai ser lá no Farmácia Arena, na Barra da Tijuca, no dia 10/5. As inscrições já estão abertas pela área do associado. Então, a galera aí que ainda não está sabendo, aproveita essa super oportunidade de conferir esse showzaço da Alcione. Para a galera mais especificamente ali da região de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, também a gente vai ter uma super oportunidade no benefício Assiste aí pela modalidade teatro, com um super show de humor do humorista Hélio de la Penha, lá em São Gonçalo. O Hélio de la Penha, que foi famosíssimo pelo Cacete Planeta, para quem
lembro do programa Cacete Planeta da Globo, né? Então, um humorista muito legal, muito divertido. Então, a galera pode se inscrever também para participar desse super show que vai ser no dia 11/5, lá no Cine Teatro Alcântara, em São Gonçalo, inscrições já abertas pela área do associado. Bom, recados dados. Vamos agora, então, Luane, começar aqui nosso bate-papo, né, sobre nutrição para corredores. E antes de começar esse bate-papo, deixar você falar um pouquinho aí, se apresentar um pouco mais para quem ainda não te conhece, né, Luane? Eu sei que tem muita galera nova chegando aí, então fica à vontade para se apresentar para a galera. Boa tarde, pessoal. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Luane Araújo, sou nutricionista aqui do programa Vida Saudável da CIST, né? Ofereço orientações nutricionais individualizadas aqui junto com o pessoal do programa, com a Tatiana, nossa psicóloga, com o Lucas, nosso técnico de enfermagem. Sou especialista em endocrinologia, né? Nutrição clínica em endocrinologia e em neurociência. Já estou aqui na CIST há 2 anos, nesse tempo aí a gente está percebendo, já emendando aí um pouquinho com o tema da live, a gente vem percebendo uma demanda crescente, né, desse público de corredores. A cada ano que passa a gente observa que está chegando aqui no Vida Saudável e vai ser ótimo hoje poder agregar um pouquinho aí para vocês nesse tema. Bacana. E como eu falei no início da live, né, ela não é uma live só voltada, né, que pode parecer, né, a nutrição para corredores, que está voltada para os atletas. Atletas, O público em geral, né, para todo mundo que gosta ali de participar das corridas, que gosta, até mesmo para quem gosta de fazer uma caminhada, mas como uma atividade, né, mais rotineira, né, participar das corridas da CIS, enfim, não só os atletas profissionais, mas para qualquer um aí que gosta de praticar esporte, que faz atividade física. Então, amadores, né? Se participa de corrida é atleta amador. Já podem se considerar os atletas profissionais e os praticantes de atividade física também. Beleza. E aí, eu vou te perguntar qual é a importância, então, da nutrição para quem corre regularmente, né? Seria a primeira pergunta para a gente iniciar. Uhum. A nutrição é o pilar principal, né? Muita gente entende como a nutrição sendo apenas útil para fornecer energia, né, para o treino, para as competições, mas vai muito além disso, né? Porque tem um impacto muito significativo, inclusive na recuperação muscular pós-treino, pós-prova, né? Para evitar lesão, para evitar dores. Todo esse processo anti-inflamatório, né? A nutrição ela age nesse sentido também. Então, não é apenas quantidade, mas sim qualidade dos alimentos que a gente consome que vai influenciar na performance, né, na velocidade, né, quem está focado aí em mais desempenho na corrida, a prevenir, né, você sentir dor no dia seguinte, o tempo de recuperação muscular. Então, é o principal pilar. Você precisa ter um acompanhamento nutricional, você precisa sim ajustar a sua alimentação a partir do momento que você começa a praticar corrida. E isso independente, como a Alice falou, independente se é atleta profissional, aí mais ainda, né, a gente precisa de um acompanhamento muito mais profundo, né, muito mais próximo, porque existem fases de treinamento, mas se for atleta amador, se for corredor, né, por lazer, porque é completamente diferente a sua demanda metabólica, né? Você praticando qualquer outro tipo de atividade física e praticando uma corrida. Eu vou explicar um pouquinho melhor aí ao longo da live. E quais seriam os principais, assim, nutrientes que um corredor deve priorizar no dia a dia? Gente, número 1, carboidrato. Nada de sair cortando carboidrato, pelo amor de Deus, né? De seguir dieta de internet, dieta da moda. A gente precisa se atentar ao fornecimento de energia, tanto o imediato, né? Que é o que a gente consome logo antes do treino, quanto o seu consumo de energia regular. E o que vai fornecer para a gente glicose, a principal fonte de glicose é o carboidrato. Até a gente fornecer glicose por outros meios, né, por via muscular, por meio da gordura, demora muito. A gente tem muitos prejuízos metabólicos até isso acontecer. Então, para praticante de corrida, a gente não pode deixar faltar carboidrato. Além disso, a gente tem também os micronutrientes, né, que é ferro, principalmente ferro, magnésio e vitamina D.
O magnésio ele vai ajudar na recuperação muscular, ele vai ajudar na recuperação de lesões, né, a evitar que você tenha dor, que você tenha um relaxamento muscular pós-treino. A vitamina D e o ferro é porque inúmeros estudos já comprovaram isso, a gente vê na prática mesmo, no dia a dia, que em corredores a gente encontra uma carência maior de ferro e de vitamina D, porque a gente depleta, né? A gente consome muito ferro, principalmente os corredores de longa distância. Sim, perfeito. Tem até uma pessoa aqui, né, que já fez uma perguntinha, mas vou deixar mais para frente quando a gente abordar, que você já vai abordar a pergunta dele em breve aqui. Tá ótimo. E a próxima pergunta que eu ia te fazer é o que comer antes da corrida, né? Se tem diferença para treinos curtos e longos, né? E aí o Sim. pergunta aqui do Wilton, Uhum. ele pergunta qual alimento que ajuda na recuperação muscular. Então a gente já pode meio que associar a pergunta dele com essa pergunta do que comer antes da corrida, né? Se tem diferença em treinos curtos, longos, né? Qual a diferença que vai dar no tipo de alimentação ali, dependendo do circuito, do tempo que ele vai fazer aquela atividade. Tá. E é muito importante também frisar que é completamente diferente a alimentação, né? O foco de uma alimentação para esportes de endurance, né? Que são os de resistência, corrida, natação, bike, triatlon, né? Que você tem uma demanda mais cardiovascular, você precisa de maior resistência muscular do que numa musculação, levantamento de peso, por exemplo. Tá? Então, não seria assim um alimento específico para ajudar na recuperação muscular. O que vai contribuir para isso é justamente o que você vai comer antes e o que você vai comer depois. E aí, respondendo a sua pergunta, Wallace, tem muita diferença, sim, né, do que comer antes de treinos curtos e treinos longos, mas isso tudo vai depender do horário que você vai treinar ou competir. Né? Por exemplo, as corridas, né, aqui da CIST, é muito cedinho. Então, se você vai fazer uma distância longa, e para a distância longa, o ideal é que você afaste a tua alimentação ali pelo menos 2 horas, porque você precisa mudar a tua estratégia alimentar, talvez você não consiga ter esse tempo. Porque, ainda mais distância longa, às vezes é 5:30 da manhã, 6 horas da manhã, a hora da largada, como é que você vai comer 4 horas da manhã? Né? Então, a gente precisa pensar numa estratégia individualizada. E aí, para treinos curtos, né? Começando aí pelos treinos curtos ou provas curtas, 5 quilômetros, né? Ali mais ou menos, até 45 minutos, né? Não vamos colocar em quilometragem, mas em tempo, até 45 minutos, a gente precisa de um carboidrato de rápida liberação de glicose. O que é isso? É aquele carboidrato que você vai comer e vai, pum, bater glicose no seu sangue. Que seria uma banana, né, um pão branco com uma geleia, por exemplo. É um carboidrato que vai te dar energia ali naquele momento, para você comer rapidinho antes de correr ou antes de treinar. Agora, para provas mais longas, acima de 60 minutos, a gente precisa, como eu falei, de uma distância maior, né, dessa alimentação e de carboidratos que vão liberando glicose no teu sangue lentamente, porque você vai ficar mais tempo correndo. E você precisa aguentar, você precisa sustentar essa glicose por mais tempo. E aí, o que fazer, né? Se geralmente o horário é cedinho, você não tem tempo para fazer isso, uma excelente estratégia é você utilizar o jantar do dia anterior como pré-treino, né? Principalmente quando é muito cedo. E aí você precisa incluir carboidrato de qualidade, de baixo índice glicêmico. O que é isso? Que não dá pico de glicose no sangue, como carboidratos integrais, como batata doce, como um aipim, né? Como uma aveia misturada na comida. Para quê? Para que você acorde de manhã no dia seguinte ainda com aquela reserva de glicose no sangue. Tá? Nos treinos longos, a gente também tem a estratégia de entrar com o carboidrato durante o treino, mas isso a gente fala um pouquinho mais adiante. Seria até a próxima pergunta, né? Porque a gente falou do antes, né? E o durante a prova. Tá. Como que a pessoa consegue se programar? Quando que ela pode entender se realmente é importante ou não ela ter uma alimentação durante a prova, né? Quando que você entende que, se de repente, nessas provas de nessa atividade que ele vai fazer com uma duração mais longa, é fundamental ele ter ali
alguma alimentação ali durante, né, alguma suplementação, alguma alimentação durante o percurso, né, ou como é que é medido, né, É, essa necessidade? não existe sim, tá? É claro que não é uma regra, né? Porque indivíduos, né, são diferentes e a gente precisa avaliar várias questões como intensidade de treinamento, se corre rápido, se corre devagar. Mas, em via de regra, o que a gente usa como base? O tempo de 60 minutos de treino, que é o tempo limite para você repor carboidrato, tá? Então, se você teve uma alimentação pré-treino que te forneceu carboidrato, você correu ali 30, 40 minutos, você não precisa repor durante o treino. Agora, passou de 60 minutos, você precisa de uma oferta de carboidrato. E isso é muito importante, porque existe uma avaliação individual de tolerância. Porque é muito comum que o pessoal tenha desconforto gastrointestinal durante a corrida. Né? É muito comum a gente ouvir dizendo que teve dor de barriga na corrida, desconforto, né? Dor, estufamento, aquela dor lateral. E a gente precisa tomar cuidado. Geralmente, o que é recomendado? Gel de carboidrato. Né? Até por conta da praticidade, né? Você vai puxar ali o gel de um bolso, você vai morder, você vai ingerir, né? Não vai atrapalhar o teu desempenho, a tua performance, você vai repor aquela quantidade exata que vai ser calculada para você de acordo com o seu treino e não vai causar nenhum desconforto, como se você parasse no meio da corrida para comer uma banana, para comer uma fruta, por exemplo. É muito arriscado. Tá? E é muito importante também você sempre replicar o que você faz no treino na prova, né? Não inventar de mudar de estratégia no dia da prova de corrida, porque pode dar problema. Dá problema não só gastrointestinal, como queda de energia e de desempenho mesmo. E uma coisa importante também, Wallace, é que a gente tem também os períodos para ingerir água, né? A gente não pode ficar bebendo muita quantidade de água durante a corrida, mas o mais importante de tudo é que a partir de 60 minutos a gente também tem a orientação de consumir eletrólito. Não é para ficar consumindo eletrólito, desculpa, durante a corrida inteira, mas após 60 minutos é importante tomar repositor eletrolítico, tá? Perfeito. E o pós-corrida, né? Tem aquela dúvida também, né? Qual é melhor ali, o que é mais indicado para poder também ter uma boa recuperação, né? Você vai ter um Uhum. desgaste bastante, né, elevado durante todo aquele percurso, né? Então, dependendo do que você também vai se alimentar no pós, você acaba podendo, né, ter, de repente, algum prejuízo ali ou não tendo a recuperação correta, né? Da energia que você gastou, ou então até mesmo a recuperação muscular. Exatamente. No pós-corrida é a hora de entrar com a proteína. Percebam que eu não falei antes de treino curto, antes de treino longo, sobre a proteína, porque ela não vai ser importante nesse momento. Ela vai ser importante no pós-treino e no pós-prova, porque você vai precisar entrar com a proteína para justamente ela fazer esse papel de recuperação muscular, de regeneração, junto com uma fonte de carboidrato também, para a gente repor o nosso estoque de glicogênio muscular. O que é isso? É a nossa fonte de glicose que fica ali no músculo e que a gente acaba degradando durante as provas, principalmente as mais longas e intensas, tá? Então a gente no pós-prova até, né, na assiste é perfeito, gente. Então antes é a bananinha, depois é o sanduíche com carboidrato e a proteína juntas. Então o pré e o pós são adequados, são pensando justamente nisso, né, na preparação e na recuperação. Para a galerinha que exagera no cafezinho antes e pós-corrida, tem algum problema ou não? Exagerar nunca é bom, né? Mas a cafeína já é comprovada que ajuda, né? Ajuda na oxigenação. A cafeína é muito eficaz, né? No pré-treino e pré-prova de corrida em todos os esportes de endurance, na verdade. Mas a gente tem um limite, é claro que não pode exagerar e o ideal é que seja puro. Até perguntei, porque a gente percebe, principalmente nas corridas da Assiste, a galerinha que fica ali, ó, não sai do standzinho de café, tá toda hora ali, antes e depois da corrida, né? É, Eu também, né? e aí depois tem que tomar cuidado, porque a gente volta com o coração acelerado. Né? A gente volta com aquela aceleração ainda, e se ficar jogando cafeína, a gente pode ter uma dificuldade de voltar à calma, né? Que a gente chama de volta à calma. Luane,
o Wilton, ele mandou outra mensagem aqui, não sei se você conseguiu acompanhar aí, que você tinha Consegui falado. ver, consegui ver. E ele perguntou, mas qual alimento contém magnésio, né? Que ele ficou com essa dúvida. Gente, coisa fácil. Não precisa suplementar magnésio se não tiver uma indicação clínica para isso, tá? Você pode consumir a partir de ovos caipiras. Um alimento riquíssimo em magnésio é a castanha de caju, castanha do Pará, que tem selênio e magnésio, também é bastante rica, e semente de abóbora. Diz para mim, Ailton, se você já comeu semente de abóbora. Você pode acrescentar na tua alimentação, você pode jogar em salada, você pode misturar no teu arroz. É uma excelente fonte de magnésio. É claro, se houver uma necessidade clínica, aí entra com suplementação em cada caso. Perfeito. A gente falou da galera do cafezinho, né? Que alguns exageram, mas vamos ao que é importante, a parte da hidratação, que você já até falou um pouco. Sim. Mas como saber se está adequada essa hidratação que a pessoa está tendo ali, né? Nesse processo de treino, de corrida, no dia a dia em geral também. Uhum. Tem alguns sinais, né? Os sinais de desidratação, que é a fadiga, que é aquela fraqueza muscular que você percebe que não é falta de energia, você sente de fato uma fraqueza neuromuscular, né? Você se sente mais cansado, a boca seca, as mucosas mais ressecadas. E é claro que tem o controle a médio e longo prazo, né? Que quem pratica geralmente prova de corrida treina corrida, né? Então você pode observar ali o teu volume de hidratação. Eu não gosto de dar números, né? Porque geralmente a hidratação é por peso, por intensidade de treinamento, mas é importante você observar a cor da urina. Tá? Então a urina ela não pode ficar muito amarelada e nem totalmente transparente. Tá? Tem gente que acha que ela tem que ficar igual água. Não, gente, isso é sinal de excesso, tá? De ingestão de água. Então a gente precisa dosar aquela urina que fica clarinha, branquinha, quase amarelinha. E aí você vai monitorando esse teu esquema de hidratação, lembrando sempre de repor eletrólito a cada 60 minutos, como eu falei antes, né? E a ingestão, né, de água antes da corrida, até meia hora antes da corrida, o ideal é que não ultrapasse 400 a 600 ml, dependendo da altura e do peso. Então, nada de ficar se enchendo de água antes de correr. O ideal é ir consumindo de maneira dosada, fracionada durante a corrida. E aí, quando acabar, assim, repor líquido e eletrólito. Perfeito. Luane, em relação a suplementos, né? Que a galera também tem sempre dúvida, né? Em relação a quando pode, quando não pode usar, quais são os mais indicados, mais utilizados. Fala um pouquinho pra gente sobre essa parte de suplementação. Existiu há um tempo, agora já está mais estudado, uma grande polêmica em torno da creatina, né? A creatina hoje já está amplamente estudada e a gente já conhece os benefícios. E aí, qual que é a polêmica que rolava em cima da prática de corrida, né? Para que creatina para prática de corrida? Se ajuda a aumentar a força muscular? Será que a gente precisa disso nos esportes de endurance? Precisa. Porque a gente precisa de força muscular para o momento da explosão inicial. A gente precisa para aquele sprint final, quando a gente quer chegar, né, na linha de chegada, a gente precisa daquele gás. A gente precisa de recuperação muscular. Então, a creatina, ela é importante, ela é utilizada. Já foi comprovado que o ganho de peso, né, causado pela retenção hídrica, que a creatina provoca, ele não é considerável a ponto de atrapalhar o rendimento na corrida, né? Que era o que se falava também, vai tomar creatina, vai ganhar peso, vai inchar o músculo, vai atrapalhar o desempenho na corrida. Não tem nada disso, já foi comprovado, tá? O whey protein, ele pode ser um aliado, né? Principalmente se você não atinge a tua quantidade de proteína recomendada. Então, o whey protein ele pode entrar ali num pós-treino, de repente você não tem acesso a uma proteína de boa qualidade naquele momento, você corre antes de ir trabalhar, aí você bate um whey protein, toma depois da corrida e vai trabalhar. Ele pode ser um recurso muito importante. E outro muito utilizado também é a beta-alanina. O que ela faz? Ela reduz o nosso limiar de lactato. Né? Ou seja, a gente consegue resistir melhor, a gente consegue uma recuperação melhor da nossa musculatura.
Perfeito. Luane, antes da gente seguir, só lembrar para a galera que chegou depois aí, já durante a live, né? Já com a live em andamento, que no final a live vai ficar salva aqui no feed, né? Do Instagram da Cis, aqui para você poder acompanhá-la na íntegra, tá? E vale muito a pena você que não pegou desde o início, voltar para poder acompanhar desde o início. A gente já falou aqui bastante coisa, né, bacana sobre os nutrientes importantes que devem ser priorizados no dia a dia, o que comer antes, durante e após, né, uma corrida, né, qual é o impacto disso em treino para corridas mais curtas, para corridas mais longas, que tem diferença. Então, como é melhor se recuperar, né? Parte da hidratação, já falamos agora da parte de suplementação. E quem chegou depois aí, acompanha no final da live, pega a gravação lá para poder acompanhar na íntegra, tá, pessoal? E seguindo aqui, Luane, eu queria saber com você agora em relação à dieta low carb. Não sei se você é certo. Anunciou, sim. Ou cetogênica, né? Cetogênica, é. Quem corre pode fazer, né, esse tipo de dieta. Então, são duas dietas muito famosas aí, né, principalmente na internet. Existe um grande problema em torno disso, tá, para praticantes de corrida. Justamente eu falei para vocês que o nutriente mais importante para quem pratica esportes de endurance é o carboidrato. Então, se a gente fizer uma dieta low carb, que é uma dieta reduzida em carboidrato, onde a gente aumenta bastante a proteína e a gordura, e a cetogênica, onde a gente quase zera o carboidrato, a gente vai ter prejuízo no desempenho. Alguns atletas profissionais utilizam essa estratégia intratreinos de competição. É uma coisa, gente, muito bem acompanhada, sabe? Acompanhamento ali profissional, monitorado. Então, não é legal, né, para corredor amador, para corredor, né, recreativo, a gente utilizar essa alimentação, porque muda completamente. Uma coisa é você não correr e fazer low carb, outra coisa é você correr e fazer low carb. Você pode ter muitos prejuízos, cãibra, irritabilidade, mau humor, compulsão por doces, tá? Isso é muito importante, porque o teu corpo vai estar consumindo glicose, vai estar te pedindo glicose, você não vai dar. Vai chegar um determinado momento que ele vai falar, pô, esse cara não tá me dando glicose. Peraí, deixa eu estocar. Né? E aí a gente perde o filtro mesmo de escolha e pode partir para uma compulsão alimentar para doces. Perfeito. E agora chegou num ponto assim que eu acho que também é o objetivo de muitas pessoas, né? Uhum. Porque tem a galera que corre pela esportividade, né? Pelos objetivos ali esportivos, que gosta simplesmente de correr, né? É um hobby, é um esporte. Mas tem aquela galera que pratica a corrida, né? Que coloca a corrida na sua rotina como uma forma ali de buscar, né? Perder peso, né? Emagrecer. Então, eu queria saber que para essa galera, né? Que quer emagrecer correndo, né? Como que funciona essa parte da nutrição? Muda alguma coisa para essas pessoas, diferente do pessoal que corre ali mais no lazer, que está mais na esportividade, né, com o objetivo esportivo, do que com o objetivo ali de perder peso, massa, enfim. Sim, muda muito. Porque o que acontece? A tendência, se você tem uma frequência regular de prática de esportes de corrida e tem uma alimentação com o cálculo calórico adequado, uma qualidade nutricional, esse emagrecimento ocorrer naturalmente, porque a demanda energética da corrida é muito alta, é muito grande, né? Então, se você corre com uma certa frequência, isso vai acontecer naturalmente, se tudo estiver alinhadinho. Mas o problema se a gente não tiver a alimentação adequada, ou seja, calculada mesmo, a gente precisa fazer a conta de quanto a pessoa gasta, de quanto ela está consumindo, o tipo de alimento que ela vai poder consumir, o horário que ela treina, tudo isso vai ser pontuado. Se isso não acontecer, ela vai perder músculo. E a gente não quer perder massa muscular. Porque a gente vai entrar num processo de catabolismo, de degradação muscular, se a gente não oferecer nutriente suficiente para fornecer energia durante a corrida.
né? Então, isso tudo tem que ser muito bem calculado. Não é só fazer um cálculo de déficit calórico, né? Que hoje em dia o pessoal está fazendo até por conta própria e eu não recomendo, tá, pessoal? É muito importante a gente entender que se você reduzir drasticamente a tua quantidade calórica, você pode ter prejuízos sérios até na tua imunidade. Né? Então, você pode começar a ficar mais doente, você pode ter infecção fúngica, coisas que, inclusive, vão atrapalhar o teu desempenho na corrida, aí que você não vai conseguir emagrecer mesmo. Acho, Né? Então, o ideal é ter... Oi? eu acho que hoje ainda tem muita gente que passa por esse processo de desinformação, que aí a pessoa bota na cabeça, quero emagrecer, vou fechar a boca e vou correr. Vou para academia, vou correr, porque ela associa que essas duas coisas é o que vai fazer, de fato, ela emagrecer. E Isso. talvez não tenha essa preocupação que não é só fechar a boca, né? Tem que ter a alimentação correta, né? Para Correto, objetivo. adequado. Vamos ver. Seguindo aqui, quais sinais assim que o corpo dá quando a alimentação não está adequada para uma corrida? Né? Tá. Eu falei alguns, né? A questão da fraqueza muscular, o tempo de recuperação também, pós-prova, pós-treino, isso é importante, tá? Se vocês começarem a ver que tá demorando muito aquela dor para passar, se a perna tá pesada 2, 3 dias depois, isso pode ser um sinal de deficiência, né? De micronutrientes, até de macronutrientes, né? Que são os carboidratos, proteínas e as gorduras, que também são importantes. Agora, tem dois que são, assim, clássicos, que é cãibra e a irritabilidade. É uma coisa que não é muito mensurável, né? Você não sabe. A cãibra tá ali doendo, você tá com a perna dura, né? Tá te incomodando, você consegue medir. Agora, a irritabilidade, você não consegue medir tanto. E é uma coisa muito frequente, muito comum, tem até estudos com relação a isso. Porque você começa a ficar de mau humor mesmo. A recuperação ela é tão lenta, ela é tão dificultosa, né? Você tem uma carência de minerais, de ferro, que você começa a ter prejuízo nessa parte também, né? De saúde mental, de saúde emocional. E a cãibra é justamente quando a pessoa não repõe eletrólito, quando ela não repõe minerais, quando ela não se alimenta de maneira adequada no pré e no pós-treino. Perfeito. Luane, você deu aí, então, deu uma passada assim, bem bacana, né, sobre os principais pontos aí, né, trazendo um pouco, né, da importância aí da nutrição, da alimentação para a pessoa que, né, que quer praticar corrida, né, profissionalmente ou de forma amadora, ou até mesmo com o objetivo de emagrecer, né, que a gente acabou agora há pouco. E foi bem bacana, mas a gente já está encaminhando para o final da nossa live. Eu vou deixar aqui um espaço, caso você queira complementar mais alguma informação, deixar uma dica aí em geral para toda a galera que está aí focada nas corridas, aí, principalmente nas corridas da Assist, né? Uma dica em geral aí voltada para o âmbito da nutrição, linkada com a atividade física. Então, pessoal, é importante vocês entenderem que o período de alimentação, né, a preparação alimentar de treino de prova, não é só uma semana antes, né, não é só durante a semana do treino, durante a semana da prova. A gente precisa ter uma alimentação adequada para o treino durante o ano inteiro, durante o que a gente chama de ciclos de treinamento, ciclos de preparação, tá? E uma coisa muito importante também é que a alimentação, o ideal é que seja individualizada. A gente faz isso aqui no programa Vida Saudável, né? Então, se vocês têm interesse em adequar a alimentação, poxa, aumentei a minha distância na corrida, estou sentindo uma fraqueza, preciso adequar a minha alimentação, agenda a sua orientação aqui com a gente no programa Vida Saudável, que a gente está aqui para ajudar, para calcular, fazer o cálculo energético para que você melhore o seu desempenho e sua performance na corrida. Maravilha. Fica essa dica aí, galera. Então, nada melhor. Se você pegou todas as informações aqui da live e quer trabalhar isso de uma forma mais individualizada, mais precisa para o seu, né, pro seu corpo, né, para o seu tipo de alimentação, né, mudar de repente um pouco o hábito alimentar, fica a dica aí para você agendar sua visita aí ao programa Vida Saudável com a Luane, com a Tatiane, psicóloga, né, tem toda uma equipe lá para poder te dar esse suporte aí de forma
individual e muito precisa, que vai com certeza fazer toda a diferença aí na sua rotina, no seu bem-estar, para você poder continuar praticando esporte de forma saudável e dentro do seu objetivo, né, com segurança à sua saúde, que é o principal, né? Então é isso. Isso mesmo. Agradecer mais uma vez, Luane. Eu Obrigado que aí. agradeço. Muito obrigado por mais uma vez contribuir de forma brilhante aqui com o Clube do Conhecimento. Galera, quem chegou depois, não acompanhou a live desde o início, perdeu dicas importantíssimas. Mas você não perdeu, porque a live fica gravada aqui no Instagram da CIS. Tá? Então, assim que a gente encerrar aqui, você já pode ir lá no feed da CIS, né, no IGTV da CIS, que você consegue acompanhar a reprise aqui da live quando você quiser. Pode compartilhar com os amigos, familiares, com todo mundo, tá? Para você poder aí ficar por dentro de todas essas dicas incríveis que a Luane deixou aqui para gente. Então é isso, obrigado, Luane, obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. Esse foi o Clube do Conhecimento. Até a próxima, um forte abraço virtual a todos e até a próxima. Próxima. Tchau, tchau.